Por que meu casamento está à porta do abismo? Hoje eu quero falar de casamento de uma forma mais profunda. Eu quero que esse vídeo de hoje possa entrar no teu coração e dentro do teu lar. E quero que você entenda que a maior pessoa interessada que está torcendo para que teu casamento seja feliz e restaurado é Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês que o casamento ele é formado por diversas coisas, mas hoje eu vou falar de 4 pilares que eu acredito que são coisas que quando nós não as praticamos, o nosso casamento pode estar correndo um grande risco e a nossa família também. Vamos chamar de 4 pilares: parceria, suporte, cuidado e proteção. Esses 4 pilares, eles formam um casamento, eles fortalecem uma família, ele traz para você, não só para você, mas para todas as pessoas à sua volta, a paz, a tranquilidade, a vontade e o desejo de permanecer nesse relacionamento, neste lugar que você está, que você se encontra hoje. Parceria, ela é um casamento. Quando nós falamos de parceria, nós estamos falando de 2 pessoas que em algum momento da vida se uniram num único propósito: cuidarem um do outro, amarem um ao outro e assim construírem uma vida juntos. Então, quando nós falamos sobre parceria, qualquer coisa que você estiver fazendo fora desse contexto que eu acabei de falar, você já está correndo um risco do seu casamento ou da sua família se desfazer. Eu vou ler para vocês sobre suporte, onde a Bíblia fala disso, em 1 Coríntios 13, versículo 5. Não se porte de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Se você entender o que está escrito nesse versículo aqui, é Deus nos falando que quando você age de uma maneira egoísta, quando você guarda ressentimentos do seu cônjuge, de algo que ele fez, de algo que ele falou, e que muitas vezes ele pede perdão, ele pede desculpas, mas você acha que ele não merece, ou você acha que você não consegue desculpá-lo ou perdoá-la, você já está quebrando um princípio. As coisas daí para frente, com certeza, elas vão ter um tamanho maior do que de fato elas têm. Os problemas, eles vão parecer maiores do que realmente eles são. Nós nunca podemos esquecer que a família é algo instituída por Deus. Só que tem um inimigo chamado Satanás, que quer destruir as famílias, que quer desfazer os lares, que quer retorcer e contorcer os verdadeiros valores. Então nós precisamos muitas vezes fazer uma reflexão conosco, olhar para nós mesmos e dizer: qual é a minha participação nesse casamento? Onde eu estou ajudando a construir e aonde eu estou ajudando a destruir? Muitas pessoas acham que são grandes coisas que destroem o relacionamento e não são. Ninguém tropeça em montanhas, nós tropeçamos em pedras pequenas, que muitas vezes nós passamos por elas e não vemos, mas elas estão ali. Então o casamento, muitas vezes, existem pedrinhas que vão sendo colocadas no caminho que em algum momento vocês vão tropeçar. Se elas não forem tiradas do seu caminho e colocadas aonde elas precisam ficar, elas vão destruir o teu casamento. Nós vamos falar também, como eu falei, de parceria, e nós entendemos que é união, um ajudando o outro. A Bíblia fala de suporte, cuidado com ressentimento, cuidado com orgulho, cuidado com o egoísmo dentro do casamento. Nós vamos falar de cuidado, e a Bíblia fala de cuidado em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Essa passagem ela é muito forte porque ela fala de uma coisa que muitos casais vivem diariamente. Você tem que entender assim, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós sentimos raiva, nós sentimos muitas vezes uma ira, só que isso não nos dá o direito, por exemplo, de pecar contra o nosso cônjuge.
Se você fala de uma maneira grosseira, se você a ofende, se você o magoa, você precisa entender que você está colocando dentro do coração do seu cônjuge o ressentimento. E muitas vezes você vai esquecer do que você falou. Você muitas vezes vai esquecer do que você fez porque de fato você se arrependeu. Mas o seu cônjuge que recebeu aquela afronta, que recebeu aquelas palavras, aquele tipo de comportamento, ela pode guardar no coração. E isso pode gerar frutos que não serão bons para o casamento de vocês. Quando a Bíblia fala para nós acalmarmos a nossa raiva antes que o sol se ponha, isso está dizendo aqui claramente que nós não devemos dormir com raiva, brigados com o nosso cônjuge. Muitas pessoas acham que ela dorme com raiva, ela dorme com mágoa, ressentida. Amanhã é um novo dia. Amanhã nós conversamos. Amanhã nós resolvemos isso. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? A ira, ela se aplaca. No outro dia, você já não está mais com aquele sentimento. Sabe o que você vai achar? Que você vai considerar, não preciso mais falar desse assunto. E aí você vai colocar este assunto debaixo do tapete. Você imagina você fazendo isso todas as vezes. Você não dialogando, você não colocando um com o outro o que pode estar melhorando, o que está errado. O que vocês precisam fazer para que esse casamento flua, para que esse casamento cresça, para que esse casamento de verdade traga felicidade para vocês dois. Então eu digo hoje que o cuidado que nós precisamos ter é cuidado com a falta de diálogo. Cuidado com essa mania de dormir um de costas para o outro, achando que esse naquele momento é a melhor opção. E não é. Eu não digo para vocês que vocês precisam conversar com o seu cônjuge quando você está no momento da sua ira. Muitas vezes você precisa, a Bíblia fala para você aplacar a ira. Mas você não pode esquecer que aquele determinado momento ali, aquele assunto, aquele problema, aquela diversidade, ela precisa ser resolvida. Ela precisa ser sanada com amor, com respeito. Todas as vezes que você entender que o seu cônjuge, ele quer ser tratado como você gostaria de ser tratada ou tratado, você vai começar a pensar no que você fala, no que você faz, a forma que você se expressa com ele ou com ela. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de falar é: lembre-se do que fez um dia vocês pensarem em se casar. Tente lembrar do momento que um olhou para o outro e chegou à conclusão que vocês gostariam de viver até os últimos dias das suas vidas. O que mudou? O que vocês estão fazendo para que esse casamento vocês não consigam mais enxergar esse amor, esses planos que um dia foram feitos, que um dia os olhos de vocês brilharam, que um dia o coração de vocês bateram mais forte, que um dia vocês sentaram para fazer planos e viram que aquilo ali fazia todo sentido? O que fez esse casamento perder esse sentido? O que fez esse brilho se apagar? Será que é só o seu cônjuge que está errado? Será que você não precisa rever as suas palavras, as suas atitudes? Será que você não precisa melhorar para que o outro também seja melhorado? Nunca troque um momento de prazer, nunca troque um momento de alegria passageira por uma vida inteira de um relacionamento. Porque os momentos, eles sempre vão passar, mas as consequências, elas normalmente, elas duram para sempre. E eu quero finalizar isso com um último versículo, que eu acredito que é uma das chaves mais importantes. Eu chamaria isso de um presente de Deus para o casamento, e eu chamaria disso de uma arma que Satanás usa para destruir o casamento. Está em 1 Coríntios 7:5. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da falta de controle. A Bíblia ela é tão maravilhosa que ela fala de um assunto tão íntimo de uma forma tão clara. O sexo, ele foi construído, ele foi feito por Deus. Ele é um presente para quem é casado. Deus, ele tem prazer no sexo dentro do casamento, porque foi ele que estabeleceu. Portanto,
quando uma mulher, ela nega-se ao marido, ou o marido nega-se à mulher, eles estão quebrando um princípio que Deus estabeleceu dentro do casamento, dentro do matrimônio. E essa mesma bênção que Deus colocou no casamento, Satanás converte isso em maldição. Ele converte isso numa arma poderosa, aonde tem destruído muitos casamentos, destruído muitas famílias. Por isso que existe um outro versículo na Bíblia que eu gostaria também de ler, porque eu acho ele muito pertinente, e ele fala de uma maneira muito clara isso também, que está em Provérbios 27, versículo 7. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas quem tem fome, até o amargo é saboroso. O que eu vou falar aqui e a forma que eu vou finalizar esse vídeo é muito sério. Quando a Bíblia fala sobre quem está satisfeito despreza o mel, quando um homem e uma mulher, eles se sentem verdadeiramente satisfeitos dentro do seu casamento, em todos os âmbitos, e principalmente o sexual, com toda certeza, eles não vão precisar se satisfazer de uma outra forma e nem com outra pessoa. Quando a Bíblia fala que para quem tem fome, até o amargo é saboroso, muitas vezes os casamentos eles são destruídos por adultérios, por traições, que a própria pessoa, o próprio cônjuge, ele não gostaria de fazer isso. Mas a falta disso, que é algo tão importante, tanto fisicamente quanto emocionalmente, num casamento, ele não é satisfeito, ele não é correspondido, abre-se uma porta, abre-se uma brecha, aonde aquilo que poderia ser maravilhoso e perfeito, acaba tornando-se em pecado e maldição. Então eu gostaria nesse dia de te fazer um convite. Se você está passando uma crise no teu casamento, se você está vivendo conflitos no teu casamento em qualquer área dele, eu gostaria de te dizer que Deus, ele tem interesse em restituir o teu casamento, em satisfazer os desejos do teu coração e do teu cônjuge, seja ele quais forem, porque vocês são casados e vocês se tornaram um para Deus. Então Deus quer abençoar, Deus quer restituir. Se você quer ajuda, se você quer conversar com alguém, se você quer uma oração ou alguém que ore por você, e aproveitando isso, você também deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, como Senhor da tua casa, da tua vida, do teu casamento, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Terá alguém aqui para conversar com você, para te orientar. E você que se afastou dos braços do Pai, que caiu, mas que entendeu que Deus ele pode restituir todas as áreas da sua vida, principalmente o teu casamento, volte para Ele. Ele te ama e Ele tem muito interesse em que você e sua família sejam felizes.